Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, irmão? Você pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Essa passagem me faz lembrar do que o Senhor Jesus fala no Evangelho, quando Ele diz que a porta da perdição é muito larga, mas a porta da salvação, ela é estreita, ela é apertada. E ainda tem uma expressão nessa versão revista e atualizada que diz: são poucos os que a acham. Poucos acham a porta da salvação, ou seja, poucos serão salvos. Poucos serão salvos. A salvação, Jesus Cristo morreu pelo mundo, mas Ele somente salvará o que crer. Seu sangue foi derramado por todos, mas só terá efeito na vida de quem crer. E a salvação é uma porta estreita, é um caminho apertado, é uma coisinha complicada. Esse negócio de salvação é complicado em certos aspectos. E às vezes nós vemos pessoas caminhando muito bem, e daqui a pouco, do nada, bruft, é aquela queda, e muitos não conseguem se levantar mais. Muitos não conseguem se levantar mais. São pastores que já assumiram púlpitos, têm quedas e não conseguem se levantar. Pessoas que não chegaram a lideranças de igreja, mas que Deus estava contando com as suas vidas, onde todo mundo via, e de repente, uma queda brusca, violenta, acabou a caminhada. Uns tentam levantar, não conseguem. É isso ou não é isso, irmão? Aí nós precisamos de um combustível, nós precisamos de exemplo, nós precisamos de fortalecimento. Aí o Senhor Jesus deixa bem claro: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer. Ele vai estar em vocês, dentro de vocês, e Ele vos guiará em toda a verdade. Ele precisou enviar o Espírito Santo. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de nos mantermos na verdade sozinhos. Mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue pelos meus pecados, mesmo sabendo que Deus me dá poder sobre principados, potestades e etc, etc, etc. Mesmo assim, com todas essas informações, eu ainda preciso da ajuda do Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus Cristo hoje continua realizando a sua obra na terra, através do Espírito Santo de Deus. E a porta é estreita. Como nesse mundo aparecem tentações diante de nós, como aparecem ofertas de Satanás,
Engraçado que não sei se eu vou lembrar, eu vi uma frase que eu achei fantástica na internet. Alguém escreveu, parece uma figura dizendo assim, estão colocando as palavras do diabo na boca de Deus. Não sei quem viu isso, alguém publicou isso lá no Facebook. Estão colocando as palavras do diabo na boca de Deus. Por quê? Foi o diabo que disse, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. E hoje as igrejas, entre aspas, estão fazendo a mesma coisa. Olha, Deus vai te dar o mundo, vem, adora Deus aqui, Deus vai te dar o mundo. É a tal da teologia maldita e desgraçada da prosperidade. E eu achei essa colocação fantástica, porque é o que estão fazendo hoje. Estão pegando as palavras do diabo e colocando na boca de Deus. Quem foi que disse que Deus está preocupado com as riquezas desse mundo, se dele é o ouro e a prata? Mas aí você vai analisando e vai vendo como, irmão, o caminho da salvação é apertado, como essa estrada é difícil. Lembra da parábola da semente? Jesus falou, o semeador saiu a semear, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, uma semente caiu, sabe o quê? Sabe aonde? Entre pedras. Outra semente caiu, sabe aonde? Entre espinhos. A outra caiu, sabe aonde? À beira do caminho. E as aves do céu vieram lá e pegaram, comeram. Aí eles dizem, mas teve uma. Mas só aí eu vejo quatro sementes lançadas, ou 4 ações de semear. Uma entre pedras, outra entre espinhos, outra à beira do caminho, e uma, ele diz que caiu em boa terra. E essa que caiu em boa terra, essa frutificou, essa multiplicou. Mas e as outras 3? Coloca isso num percentual, 3:1. E muitos desses que são boa terra, muitas vezes acabam ainda vindo a fracassar lá na frente, ou às vezes não cumprem os projetos de Deus cabalmente. Nós temos exemplos bíblicos. Davi não cumpriu o projeto cabalmente. Salomão não cumpriu o projeto cabalmente. Paulo não cumpriu todo o projeto de Deus. E Moisés, até Moisés não foi até o final, não foi perfeito até o final, tanto que ele não entrou na terra prometida. Foi uma punição muito séria de Deus. Significa que o erro dele também foi por Deus considerado muito sério. Irmão, você conhece Jesus Cristo? Não deixa ninguém te roubar essa semente, porque o diabo, o nosso adversário, está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Lute, irmão, lute mesmo, seja um obstinado, seja um fanático, meu irmão. Nesse mundo, crentes normais não sobrevivem. Só os fanáticos, apaixonados loucamente por Jesus Cristo, só esses sobrevivem. Só aqueles que o mundo olha e diga assim, esse cara é um louco, esse vai sobreviver, esse vai ver a glória de Deus. Esse aí não se cala com nada, só para ele, só o Deus dele que é verdadeiro. Esse então vai sobreviver. Você tem que ser assim, irmão. Você não pode perder esta oportunidade em que Jesus Cristo bateu na sua porta, você abriu e deixou ele entrar. Não deixa ele sair mais. Volta para a porta agora, compra um ferrolho novo, tranca as portas e diz, Senhor, daqui tu não sai mais. Você tem que ter uma atitude, meu irmão. O futuro é feito de atitudes. Hoje eu estava vendo, alguém me mandou um link, irmão aqui da igreja, mas nós temos esse DVD aí na nosso centro bíblico, em que descobriram a Arca de Noé. Uma equipe de arqueólogos cristãos foram lá e descobriram a Arca de Noé, filmaram a Arca de Noé, um barco imenso lá no Monte Ararat, onde a Bíblia diz que a arca repousou, no meio do gelo, um barco imenso. Que barco imenso é aquele? Como que aquele negócio chegou ali? Se não for a Arca de Noé, não pode ser mais nada. E eles estão lá e até repórteres
agora, repórteres jovens, conhecidas aí desse nosso tempo aí, publicando lá falando na televisão, não sei que sistema de televisão era aquilo, se era SBT, o que era. Resultado, por que essa notícia existe? Por que hoje todo mundo sabe que, ou se não todo mundo, boa parte das pessoas, e muitos vão saber ainda pelas notícias que rolam pela internet, porque se sabe que verdadeiramente a Arca de Noé foi encontrada, que aquela história é verdadeira? Por que se sabe disso? Porque um grupo de arqueólogos cristãos disseram: vamos investir os nossos recursos, vamos em busca dessa arca, vamos tomar uma atitude. Se ela existe, vamos descobrir onde ela está. Vamos buscar em Deus e vamos colocar mãos à obra, pé na estrada, vamos aguentar o frio, vamos tomar uma decisão, vamos tomar uma atitude. Eles tomaram uma atitude, subiram aquele monte, compraram seus casacos caros, seus equipamentos, subiram dias e dias, sei lá quanto tempo de viagem naquele frio, se alimentando não tão bem, sem muito comodismo, mas foram lá, descobriram, viram, filmaram. Sabe por quê? Por causa de uma atitude, uma determinação. Como que eles encontrariam aquele barco? Eu te digo como que eles encontrariam com aquele barco. Com os anjos de Deus lhes pegando pelas mãos e lhes guiando. Porque é assim que Deus faz com quem tem a atitude certa, é guiado pelo Espírito de Deus. Tenha também, meu irmão, atitudes radicais. Não deixa mais Jesus sair da tua vida. Pastor, como que eu faço isso? Refreia a tua língua, refreia os teus olhos, refreia os teus ouvidos. Assim você não deixará mais Jesus sair da tua vida. Refreia as conversas de esquina, as conversas de botequim. Para de se identificar com o mundo e não deixa mais Jesus sair da tua vida. Irmão, no começo da minha caminhada, ninguém começa forte no Evangelho, todos começamos fracos. Eu mudava o meu caminho, eu não passava em certas ruas, aonde eu sabia que ia encontrar colegas, e que poderiam me dizer palavras negativas, por eu estar carregando uma Bíblia na mão. Então, às vezes, para ir para a igreja, ao invés de andar 400 metros, eu andava 1000, mas não passava naquele caminho, que eu poderia receber palavras negativas que pudessem me afetar, me derrubar. Porque eu estava obstinado, eu queria Jesus, não tinha força para testemunhar ainda, porque o poder para testemunhar, ele vem com o tempo, ele não é instantâneo. Mas Deus vai nos ajudando, e hoje nós testemunhamos de Cristo com a graça que Ele nos tem dado. E vamos voltar então aqui para o nosso texto. A porta é estreita, mas veja que no verso 4 aqui diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Irmão, Abel recebeu uma aprovação, então ele conseguiu passar pela porta estreita, ele conseguiu trilhar o caminho apertado. E tem uma comparação aqui que o escritor de Hebreus faz que eu não gosto, aliás é uma comparação que eu detesto. Ele diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, ou seja, dá uma ideia de que aqui está a oferta de Abel, aqui está a oferta de Caim. Deus olhou, comparou e preferiu a de Caim. Não, isso não aconteceu. A oferta de Abel não foi recebida por ser melhor do que a de Caim. A oferta de Abel foi recebida e ele teve louvores de Deus, porque a oferta dele foi a certa, e não a melhor do que A, B, C ou D. A oferta dele foi a certa. Irmão, dê para Deus a oferta certa. Você sabe que muita gente está metendo a mão no bolso e se enchendo de razões diante de Deus?
Não importa, meu irmão, se é o que é grande ou pequeno aos teus olhos, se é o que é bom e é caro aos teus olhos, isso não importa. Importa que você esteja fazendo o certo. Se o teu dízimo é R$1, faça o certo, dê R$1. Se é 1 milhão, faça o certo, dê 1 milhão. Mas não tente comprar Deus, faça o certo. Porque a oferta de ninguém é melhor do que a de ninguém. Deus não aceita a oferta melhor, Ele só aceita a oferta certa. E por isso eu discordo da maneira como foi escrito esse texto. Porque Deus não compara ofertas. A minha não é melhor que a tua, nem a tua é melhor que a minha. Ele não olha para a oferta melhor ou pior, Ele olha para a oferta certa. Você concorda comigo? Então nós discordamos da maneira como o texto foi escrito? Claro, em gênero, número e grau. Aliás, irmão, leve o recado, tá? Eu sou o único homem que discorda de coisas escritas na Bíblia e ao mesmo tempo morro por ela. Porque Deus me falou que ia me revelar coisas nessa palavra que ninguém nunca viu. E eu estou desfrutando disso há anos. Já apareceu umas pessoas pela internet. O cara é louco, o cara discorda da Bíblia. Eu discordo da Bíblia? Não, eu discordo da maneira como alguns escritores colocaram a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo me mostrou que aquilo não era realidade. Porém, não estou desmerecendo eles. Cada um tem o seu conteúdo literário, cada um tem o seu estudo. Ora, Pedro era um homem indouto. Você acha que foi Pedro que escreveu aquela carta? Não, ele pediu para alguém escrever. E a prova é que Pedro, sendo um homem que não sabia ler, entenda isso, Pedro era um homem que não sabia ler. E, no entanto, pega o conteúdo literário das cartas de Pedro. Um homem que não sabe ler jamais escreve daquela maneira. Jamais, é impossível. Impossível. O que aconteceu? Pedro foi citando para alguém o que ele queria dizer, e alguém muito põe conhecimento literário nisso, escreveu aquilo. Aqui ainda diz assim, continuando aí esse mesmo parágrafo, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja, concluindo aí o verso 4, mesmo depois de morto ainda fala, irmão, quando a sua vida é reta diante de Deus, quando a sua oferta é aceita diante de Deus, a sua memória diante desse Deus permanece para sempre. O fato aqui de dizer que Caim, mesmo depois, ou melhor, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, significa que esse homem está verdadeiramente nos braços do Senhor Deus Todo-Poderoso. Verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Tem mais uma coisa aqui que eu discordo, que Enoque foi trasladado, quer dizer, foi tirado da terra para não ver a morte. Quem foi que disse que é para não ver a morte? Que papo é esse? Quem disse que Enoque foi tirado para não ver a morte? Quem foi que disse que ver a morte é problema? Como é que foi tirado para não ver a morte? Se Deus desde o começo da história tem os seus mártires, e eles estão lá debaixo do altar, louvando, bendizendo, glorificando e adorando o Senhor Deus, com uma intimidade tremenda que outros não têm. E se Deus tinha essa intimidade, Ele não está preocupado em nos livrar da morte, Ele está preocupado em nos levar para o céu. Então, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não, não foi nada disso. O motivo de Enoque ter sido trasladado, a Bíblia diz que antes da sua trasladação ele obteve um bom testemunho de ter agradado a Deus. E quem agrada a Deus não importa se vive ou se morre, o que importa é agradar a Deus. Como que foi trasladado para não ver a morte? Discordo e ponto final. Que diferença faz se eu vou ver a morte? Aliás, que a morte foge da gente, como a Bíblia diz.
Mas popularmente falando, que diferença faz se eu vou passar pela morte, eu vou ser arrebatado, se eu vou ser martirizado, esquartejado? O que importa é que a minha vida agrade a Deus e que a minha morte também. Isso é que interessa. Então a maneira como o texto foi escrito não entra no meu espírito. E se não entra no meu espírito, ponto final, eu não aceito. Afinal de contas, não foi da mesma maneira, por esse caminho, que o Senhor Deus me ensinou, que Jesus Cristo nunca instituiu ceia nenhuma, que ele tinha celebrado foi a Páscoa? Não foi por essa mesma voz que o Espírito Santo me disse: olha, ele voltará na manhã do terceiro dia? Não foi essa mesma voz? E hoje nós estamos dizendo: Jesus Cristo volta no século 21, que é a manhã do terceiro dia. Aí diz aqui, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, meu irmão, você crê que o teu louvor chega diante de Deus? Você crê que o teu louvor chega diante de Deus? Então, por que não dá o melhor para Ele? Por que na hora do louvor o teu filho está correndo por dentro da igreja? Por que na hora do louvor tu sente vontade de ir no banheiro, sente vontade de beber água, sente vontade de olhar para o lado, olhar para a vida dos outros, criticar os outros? Aqui está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é recompensador dos que o buscam. Quem crê que Ele existe, sabe que Ele está recompensando o seu louvor, a sua adoração, a sua oração, meu irmão, não vai se preocupar com mais nada. Não dá. Quem está diante de quem crê que botou os pés dentro dos átrios da igreja e crê que Deus está no lugar, meu irmão, você vai ver reverência a essa pessoa, você vai ver temor, você vai ver humildade, você vai ver mansidão, você vai ver paz. Está pensando que essa galeria dos heróis da fé, que eles alcançaram coisas à toa? Eles passaram por uma porta estreitíssima, meu irmão. E o Senhor nosso Deus não nos enganou. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Sabe por quê? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos passam por ela. Irmão, essa frase que Deus nos deu aí é para despertar as pessoas logo que elas chegam nesse lugar. E essa frase é tão poderosa que Deus deu uma revelação nesse ministério em que Ele trocava, uma situação em que Ele trocava o nome Jesus por Centro de Seleção e Justiça. Eu fiquei impressionado. Isso estava mostrando o quanto o Senhor está identificado com essa expressão. Sem ilusão, irmão. Reino dos céus não é para todos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nossa luta, irmão, não é para estar no meio de muitos, é para estar no meio de poucos. Verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmão, isso aqui tem uma expressão que é estarrecedora. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos, o quê? Que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, foi e agiu. Mas ele foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Não é exatamente o que Jesus está fazendo conosco através do seu Espírito e da sua palavra? Desde que conhecemos a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, Ele não tem nos instruído acerca de acontecimentos que nós ainda não vimos? Ele não nos tem falado de céu, cadê o céu? Ele não nos tem falado de inferno, cadê o inferno? Ele não nos tem falado de galardão e condenação, mas cadê essas coisas? Nós estamos aqui, irmão, sendo instruídos exatamente como Noé, acerca das coisas que nós não estamos vendo,
Aí está dizendo, é pela fé que eles agiram. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Mas diz que Noé andou conforme aquilo que ele está sendo instruído, mas ele não está vendo nada. Ele olha para o céu e não está vendo nenhuma gota d'água, não está vendo nenhum sinal de dilúvio, não tem nenhuma nuvem. Passam por ele e dizem assim, ô louco, para de construir um barco no seco, tu está maluco? Ele diz, mas veio um dilúvio. Tu é maluco mesmo, só podia ser da cabeça de um velho. Que chuva, rapaz, nós estamos numa terra deserta, uma sequidão danada, se tira água de poço aqui, e você está falando de chuva, olha para o céu, só tem sol. Noé age, crendo naquilo que ele não está vendo, porque ele foi instruído por Deus, exatamente como nós hoje estamos sendo instruídos por Deus, acerca das coisas vindouras. Noé não está vendo nada, mas ele age, e pela sua atitude, ele condenou toda a sua geração. Ele condenou toda a sua geração, porque andou por fé. Ele creu. Semelhança a uma loucura. Vamos falar uma loucura hoje. Jesus Cristo volta no século 21. Loucura. Mas talvez esse anúncio vá condenar o mundo. Exatamente. E tem mais. Não o mundo não é o primeiro a ser julgado. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Esse anúncio que nós, geração Jesus Cristo, recebemos de Deus para lançar, vai condenar as igrejas, porque elas não vão esperar a manifestação de Cristo no século 21, exatamente como a geração de Noé não esperava o dilúvio. Aí diz no verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Irmão, isso é uma fé realmente exagerada, e o homem tem que ser chamado mesmo pai da fé. E no verso 9 diz, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Olha só que loucura, olha que contradição com os dias de hoje, em que as pessoas recebem, não, Deus tem uma promessa na minha vida. É mesmo, irmão? É, eu vou ser rico, eu vou ser empresário, eu vou ser o dono, eu vou mandar, eu vou dar ordem, eu vou isso, eu vou aquilo outro, eu. Mas o Abraão, o homem que tem a promessa, peregrinou em tendas. Um homem que tem promessa olha para a sua herança e diz assim, caramba, não tem nenhuma casa para morar. Que paradoxo, que loucura. E diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Irmão, uma coisa eu vou te dizer, Deus tem um lugar preparado para você reclinar a cabeça, isso é fato. Mas meu irmão, mesmo que você nessa terra more debaixo de um viaduto, não saia da porta estreita, porque quando os teus olhos se abrirem para a eternidade, a mansão que te aguarda, nenhum arquiteto dessa terra pode fazer nem o fundamento dela. Não perde Jesus, meu irmão, por besteira. Propõe hoje no teu coração, como um dia quando eu era um moleque dentro da igreja, propõe no teu coração e sai daqui falando a mesma coisa que um dia eu falei há quase 26 anos atrás. Eu vou me obstinar, saí de um culto abençoado, e eu disse assim, eu vou me obstinar, o meu projeto será morrer por Jesus Cristo. Isso não foi bom para muita gente, mas para você foi bom. Para muita gente não foi bom. E eu sou um camarada amado nesse mundo que você nem imagina. De bonito e outras coisas todo mundo me chama, estão até me mandando flores. Porque eu determinei, não, já vi que o objetivo é morrer por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu dei crédito a uma pregação. Uma vez um
pastor lá da Igreja Batista, aconteceu uma coisa. Ele tinha lá umas pregaçõezinhas, tal, os sermãozinhos dele, como se costumava chamar, sermão. E ele, um dia, pediu licença à igreja, porque ele ia numa conferência lá na Ásia. E ele foi aonde se reuniram líderes evangélicos do mundo inteiro. E lá foi ele. Passou uma semana lá na Ásia. Ele lá viu coisas, ouviu tanto testemunho, tantos depoimentos, tantas pregações. Quando ele voltou, meu irmão, ele voltou transformado. E naquele mês que ele voltou de lá, as pregações da igreja foram coisas tremendas, gloriosas, uma nova visão, um novo horizonte. E nós ali, pelo menos eu, usufruindo daquilo, eu recebi aquilo e guardei com 7 chaves. Mas outros não guardaram e o próprio pastor que tinha esvaziou e não quis mais saber daquilo. Sabe por quê? Porque a igreja dava ordem para ele. Ele era assalariado, dependia do salário da igreja. Quando os diáconos e a turma começou a achar que o pastor estava muito avivado, aí já começaram a torcer o nariz daqui, um comentário de lá, e ele mudou a sua retórica. Pastor, irmão, não mude a sua retórica se você sabe que ela é certa, se você recebeu do alto. Não é a sua autoconfiança, nem a sua autoconvicção. A verdade não é o que a minha cabeça produz, a verdade é o que o Espírito de Deus me fala. Isso é a verdade, mesmo que para mim seja loucura, se veio dele, é a verdade, ponto final. Não abra mão, meu irmão. Não abra mão. Verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Meu irmão, nós estamos falando da nação de Israel, dos milhões de judeus que esse mundo já contemplou, aonde Sara, uma mulher com 99 anos de idade, que quando ouviu a promessa mencionada pelo anjo, ela até riu. O nome Isaac significa sorriso. Ela riu porque disse assim: como que eu vou ter filho? Que loucura! Ela até riu da promessa. E Abraão também já se considerava ultrapassado para todos esses fatos, e no entanto, hoje está aí os judeus para mostrar que Deus é fiel à sua palavra. Meu irmão, você tem a promessa do Deus Todo-Poderoso, você tem Deus na tua vida, você é obstinado em servi-lo, você está disposto como Abraão a sacrificar o seu próprio filho nesta obra. Então prepara-te, meu irmão, para desfrutar do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Mas tem que se obstinar, tem que saber que a porta é estreita e o caminho é apertado. Não é para qualquer um. Irmão, se eu for retirado do meio da igreja, que todos se calem, não respondam às autoridades deste mundo. Não dê resposta a eles, porque quando eu voltar, eu darei resposta a eles. Só esse recado para a igreja. No verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmão, estamos aqui que nem Noé, sendo instruídos divinamente acerca das coisas que não vemos. Há uma cidade nos esperando. Como então? Por que você está esquentando a cabeça com besteira? Por que você está preocupado com pedaços de papel criado pelos homens chamado dinheiro? Por que você está preocupado com ouro, prata,
tijolo em cima de tijolo, chamado imóvel, patrimônio. Por que você está preocupado com isso? O Espírito Santo não veio na terra para te instruir sobre essas coisas que vão passar. Quando o céu e a terra passar, tudo vai ser devastado. O Espírito Santo veio para te instruir sobre as coisas eternas. Desgruda os olhos dessa terra, põe no céu. Olha aqui, diz que todos morreram e tal. No verso 14, porque no verso 13, todos os que morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos. Os mais abençoados servos de Deus se consideram o quê? Estrangeiros e peregrinos. É como Paulo diz, é como não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Não precisamos de nada desse mundo, não precisamos de esmola. Nós somos os abençoadores de Jeová, meu irmão. Nós somos os ministradores das coisas celestiais. Não é homem que mata a nossa fome. Quem mata a nossa fome, quem nos dá o nosso salário é o próprio Deus, que ele disse: digna o meu obreiro do seu salário. Aqui está dizendo que esses homens morreram na fé e contemplaram as promessas de longe, e eles se consideraram como estrangeiros e peregrinos. O que é um estrangeiro? É alguém que não tem possessão, não tem herança. O que é um peregrino? É alguém que não tem parada certa, é alguém que não está preocupado com o imóvel para dizer é meu, é que é o meu ponto de repouso. Como que nós estamos? Será que dá para nos comparar com essa gente? Com esses heróis da fé? Verso 16, ou melhor, verso 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar a seu filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Sabe o que eu vejo aqui? Algo muito interessante, uma ação de Deus, em que Deus dá algo muito precioso para Abraão. Deus deu a ele um filho, era o que ele tanto queria, era o que ele tanto ansiava. Ele lamentou diante de Deus: Deus, as tuas promessas, porque olha aí, o Senhor me abençoou até com heranças, mas o meu herdeiro vai ser, sabe quem? Damasceno, é o meu servo, é o único que tem para herdar tudo que o Senhor me deu. Aí foi quando Deus falou assim: não, Abraão, o teu herdeiro sairá das tuas entranhas, será o teu filho. Então Abraão sentia essa dor de não ser pai, ele sentia essa dor, ele sentia essa comoção, ele sentia essa falta de ter um filho. Aí Deus vai e dá um filho para ele. Depois Deus vai e pede o filho dele em sacrifício. Você sabe por que muitas pessoas caem, meu irmão? Porque quando pegam as promessas de Deus, acham que Deus não pode nunca mais mudar os projetos. Deus me deu isso, acabou a minha vida é com isso. Se Abraão pensasse assim, ele jamais seria chamado o pai da fé, ele jamais seria chamado o amigo de Deus, ele jamais teria herdado as outras coisas que Deus tinha, além daquela simulação do sacrifício de Isaque, como o sacrifício do próprio Cristo Jesus, em que o Senhor Jesus vem no Novo Testamento e diz assim: Abraão viu o meu dia e exultou. Sabe como que Abraão viu o dia do Senhor Jesus? Quando botou o próprio filho dele na mesa do sacrifício e levantou o cutelo. Deus te deu alguma coisa, meu irmão? Não deixe que o que Deus te deu te destrua. Se Deus te deu alguma coisa, entenda que Ele te deu, mas ainda continua sendo dele, porque Ele é o Senhor da tua vida. Se a tua vida é dele, o que Ele te deu também é dele. Não deixa que a bênção de Deus te destrua, acabe com você. Ele diz, verso 18, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência.
19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Segue então o verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você está disposto, irmão, a abrir mão dos seus privilégios para viver a peregrinação do povo de Deus? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados todos. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns já foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e de prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus vivo! Santo, santo. Irmão, a porta é estreita, mas com Jesus ela é escancarada. Jesus escancara a porta para nós. E sabe como que ele escancara essa porta? Com uma fornalha, com uma cova de leão, com um coliseu romano. Ele escancara a porta. O número dos nossos inimigos é muito maior do que o dos nossos amigos. Isso é prova que a porta da salvação para nós está escancarada. Se obstina, irmão. Se obstina. Eu hei de viver e morrer por Cristo. Eu hei de viver e morrer por Cristo. Eu hei de viver e morrer por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Obstina-te, meu irmão.
Não temos outro papo nesse lugar, não. Aqui é uma escola para você aprender a morrer por Jesus Cristo. E tem mais, hein? Tem muita gente preocupada com esse ministério. Hoje o irmão Márcio contou-me um sonho que ele teve. E eu sei que esse sonho é verdadeiro. E vai chegar a hora dele acontecer. E para mim está até perto. E ele contou 3 situações, que são justamente 3 situações que eu tenho atacado através desse ministério, em que ele já está, ele contava, que na mão das, entre aspas, autoridades terrenas, já tem lá o papel das acusações contra mim. 3 acusações. Já está tudo preparado. Qualquer hora eles estão por aí, batendo na porta. E eu já falei que eu vou dizer para eles: por que vocês demoraram tanto? Estava me cansando de esperar. Já estou pronto há muito tempo. Teve uma reunião aqui de sexta-feira, nós temos orado, e Deus não tem poupado palavras. Irmão, ora para ver se Deus te chama para essa reunião de sexta-feira. Ora, porque essa reunião de sexta-feira é muito séria. Eu tenho até medo de trazer alguém para cá e esse alguém não suportar a carga das coisas que são reveladas aqui. Ora, irmão, a minha vontade era trazer toda a igreja para a reunião de sexta-feira, mas eu não posso, porque Jesus falou para os seus discípulos: muita coisa eu tenho ainda para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ora, irmão. E nessa reunião de sexta-feira, Deus mostrava que o tronco da igreja já está pronto para a situação que vem aí pela frente. E esse tronco sou eu, meu irmão. Haja o que vier, venha o que vier, haja o que houver, venha o que vier. Os meus lábios não cessarão de confessar que Jesus Cristo é o único Senhor. Eu não vou cessar, meu irmão. Eles vão ficar loucos, mas eu não vou calar os meus lábios, eu não vou me deter. Eu sou obstinado, eu sou fanático, eu sou louco, eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu já pedi o Senhor Jesus dezenas de vezes, eu já o importunei com a minha oração, dizendo: Deus, se o Senhor for tirar de mim a graça para testemunhar do teu nome, tem misericórdia, ceifa-me primeiro a vida. Porque eu me recuso. Se o Senhor me tirar a graça para anunciar o seu evangelho, eu me recolho num canto, faço greve de fome até a morte, porque eu não aceito viver se não for para servir Jesus Cristo. E eu faço mesmo, irmão, faço mesmo. Se o Senhor Jesus disser assim: olha, você pisou na bola e eu não tenho mais projeto contigo, eu digo: perfeitamente, Senhor, vai me matar? Vai ter misericórdia de mim, vai me matar? Não, tu vai viver na terra. Então, Senhor, o Senhor vai ter que me sustentar de estômago vazio, porque eu não ponho mais uma gota d'água na boca. Eu vou morrer, porque para minha vida não tem sentido, se não for para servir e glorificar o santo nome do Senhor. Esta é a minha obstinação. E que fique esse recado para os satanistas do planeta Terra: um homem com essa obstinação não pode ser detido. É impossível. Eu salto todas as muralhas, eu quebro todos os grilhões, eu espatifo todas as algemas, porque nessa minha obstinação tem a graça e a unção do Espírito Santo. Então, meu irmão, nós terminamos dizendo no verso 40: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, as nossas obras hoje justificam a deles lá no passado. Jesus precisa da continuidade daquelas obras, e nós somos a continuidade das obras deles. Porque muita gente, por exemplo, nas igrejas moderninhas por aí, já pensou o apóstolo Paulo entrando nas igrejas moderninhas? Já pensou Pedro entrando nas igrejas moderninhas e vendo um bando de adolescente desocupada dançando e rebolando na frente das igrejas? Pedro diria assim: caramba, eu fui um palhaço, né? Para que eu levei esse negócio tão a sério?
Já pensou o apóstolo Paulo entrando nessas Universal, Mundial, e vendo os satanistas disfarçados de pastor lá, distribuindo a água ungida, o sal ungido, a rosa ungida? O que Paulo diria? Caramba, o que eu fiz da minha vida, né? Que nem eu estava vendo o testemunho de um homem na internet, um homem músico profissional, que cantava pela vida aí afora, fazia shows, toca muito bem, um guitarrista profissional, e ele estava falando assim: irmãos, eu fui assistir na igreja tal, e eu vi lá um verdadeiro show, uma exuberância de instrumentos, e um show terrível, uma coisa fora do comum, e todo mundo dançando, e não sei o que, e nenhuma unção, era só música. Mas não tinha nada de unção, não tinha nada de louvor. Eu fui na outra igreja, irmãos, eu também ouvi a mesma coisa. Eu fui na outra, eu vi a mesma coisa. E ele falou assim: irmãos, por favor, não me digam que eu errei. Não me digam que eu errei quando saí de lá, porque ele saiu de lá, do palco, e veio para a igreja. Hoje a igreja está no palco. E ele me diz: por favor, não me digam que eu errei. É isso que a igreja tem plantado, mas não é isso que ela vai colher. Ela vai colher a subjugação dos pés do Senhor. A ponto de um homem vir do mundo e dizer dentro da igreja: por favor, não me digam que eu errei. Eu saí dos palcos e vim para a igreja. Hoje a igreja está nos palcos. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Então, meu irmão, haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, ou seja, Deus fez essas coisas com esses heróis da fé e tem coisas maiores a fazer conosco. Proveu coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, ou seja, eles serão aperfeiçoados em nós. Ou seja, irmão, Deus tem conosco uma obra maior do que a trasladação de Enoque. Deus tem conosco uma obra maior do que o esfriamento da fornalha que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus tem conosco uma obra maior do que fechar a boca dos leões, como fechou com Daniel. Deus tem conosco obras maiores, porque assim são as obras de Deus. As obras de Deus em toda a sua história sempre foi assim. Deus começa num ponto e faz um universo. Ele não começa de um universo para um ponto. Se ele começou lá na cruz, coisas grandes e maiores ele tem a realizar no final da era da igreja. E os bobos estão por aí se deixando persuadir, dentro e fora da igreja. Entenda, meu irmão, eu já falei e repito, desta igreja ninguém sai, é Deus que expulsa. Se alguém está por aí, foi expulso, não consegue mais vir para a igreja, é porque foi expulso. Se alguém foi rejeitado, foi expulso. Afasta-te, meu irmão. Porque a escritura não diz o provérbio popular: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. E a escritura diz, sabe o quê? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? E até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Irmão Marcos, tem algo a acrescentar nessa noite? Amém. Enquanto o irmão orava, eu vi aquele anjo de novo, pastor. O anjo todo de pedra. Hoje a sua fronte pega no toco da igreja. E ele tinha um pequeno livro, um pequeno livro na mão. E agora mesmo, e ele te entrega nessa noite esse livro. Esse livro é como alimento para você. Ele disse, entrega para ele, é para ele comer, para ele se alimentar desse livro. Porque esse livro vai te dar novas instruções. Novas instruções. Esse livro vai mexer com a tua estrutura de novo.
Esse livro vai te alimentar o espírito e vai mexer com a tua estrutura dentro do teu espírito. Ele vai mudar algo dentro do teu espírito. É para você comer, é para você se alimentar. É um pequeno livro que ele te dá. Até aí o Senhor falou. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.